Nesta série de vídeos, pretendemos desmistificar a questão de energia para o seu pequeno negócio. Olá pessoal, estamos começando o terceiro vídeo da série de economia de energia em pequenos comércios. Este vídeo será focado em mitos e verdades sobre a tecnologia LED. Então, quando a gente fala de LED, surgem alguns problemas que a gente já está cansado de ouvir, principalmente sobre o tempo de vida do LED, pessoas que trocaram LED e o LED queimou, um tempo de vida muito menor do que o declarado pelo fabricante, problemas de LED como trocaram LED e a sala ficou muito escura, ou também problemas de LED que a sala ficou muito clara. Nesse vídeo eu vou falar de todos esses problemas, vou falar sobre esse assunto e vou trazer informações sobre a tecnologia LED. Vamos comigo? Então, quando a gente comenta sobre tecnologia de LED, diversos problemas que a gente ouve ou que a gente vivencia. Por exemplo, problemas em que foi trocado a lâmpada para uma tecnologia LED e essa lâmpada nova ela queimou rápido, queimou mais rápido do que o fabricante falou a lâmpada durou menos tempo do que aquele tempo que foi informado pelo fabricante. A lâmpada, outros casos também que foi instalado lâmpada LED e a lâmpada, o ambiente ficou menos iluminado. Há também casos em que as lâmpadas novas LED foram instaladas e o ambiente ficou muito iluminado. Então, eu quero abordar aqui o problema, mitos e verdades da tecnologia LED, de maneira que no final você tenha uma ideia, tenha as informações necessárias para saber que tipo de lâmpada seria mais interessante no seu empreendimento, se a lâmpada LED seria melhor, ou tem outro tipo de tecnologia, qual tecnologia vale mais a pena do que a outra, tá bom? Então, vou comparar as tecnologias. Primeiro vou falar sobre as diferentes tecnologias de lâmpada, de iluminação que a gente tem no mercado, principalmente. As três principais tecnologias, elas são três, né? A LED, que a gente já comentou, a lâmpada fluorescente e a lâmpada incandescente. É fácil até diferenciar essas três lâmpadas. A lâmpada LED, né, vou deixar até uma fotinha dela, ela tem um bulbo aqui no finalzinho, também às vezes ela não é um bulbo, ela tem uma parte um pouco mais transparente, onde a gente consegue ver cada LED, cada pontinho daquele que a gente consegue ver nesse tipo de lâmpada é um LED que a gente comenta. Na verdade, o LED é um pontinho que sai luz, né? As lâmpadas fluorescentes, há diversos tipos de lâmpadas fluorescentes, tem algumas que eu vou deixar também as fotinhas aí para ficar mais fácil, mas tem ele é uma espiral. Também tem as lâmpadas fluorescentes também, que elas são tubulares. As LEDs também existem, lâmpadas LED tubulares que imitam esse formato da lâmpada. Por final, a lâmpada incandescente, eu acho que é uma mais tranquila da gente notar, porque a gente consegue perceber dentro dela um filamento metálico. Vocês podem ver aí na foto, é um filamento metálico que é o que vai emitir luz, né, no caso. Aí, né, comentando já, né, pegando um gancho para falar sobre o princípio de funcionamento da tecnologia, falando da lâmpada incandescente primeiro, né, a lâmpada, como comentei, desse filamento metálico que normalmente é de tungstênio, esse filamento metálico ele tem a propriedade de emitir luz com a passagem de energia. Então, quando você coloca uma energia, né, você liga o interruptor, quando passa energia por dentro desse filamento, ele tem essa propriedade de entrar em incandescência, que a gente chama, por isso o nome lâmpada incandescente. Para fazer um símile, para facilitar um pouco a compreensão do funcionamento desse tipo de lâmpada, ele é como se fosse o sol, ele é incandescente, ele emite, e também, né, quando eu falo desse símile em relação ao sol, porque quando ele passa energia por dentro desse filamento, uma propriedade também é ele emitir bastante calor. Inclusive é problema em certos ambientes que precisam ser condicionados. Esse tipo de lâmpada ela representa uma fonte de calor
importante, tem que ser removido pelo sistema de condicionamento. Enfim, falaremos disso em uma outra oportunidade. Então, eu falei da lâmpada incandescente, agora eu falo um pouco da lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente, o princípio de funcionamento é diferente da incandescente. A lâmpada fluorescente, ela é um tubo, ele é hermeticamente fechado, ele é fechado, não dá para sair, não entra ar nem sai ar dali de dentro. Por que ele é fechado? Porque ali dentro tem um vapor metálico, inclusive tem alguns que tem mercúrio dentro, às vezes até um problema para descarte, mas enfim, é um tubo, é um gás metálico que está aprisionado dentro daquele tubo, e quando passa energia nesse gás, né, nesse vapor metálico, ele tem a propriedade de emitir luz. Utilizando um símile também para esse tipo de funcionamento, uma analogia, seria o raio. O raio ele é isso também, é um gás, né, que quando ele fica polarizado, se diz, né, ele é polarizado, ele passa energia, ele tem as propriedades de emitir luz. Agora, por último, a lâmpada LED. A lâmpada LED, como eu comentei, né, tem aquele tipo de lâmpada LED, dá para a gente ver cada ponto de LED. O LED ele é uma sigla para diodo emissor de luz. O diodo é o que? O diodo é um componente eletrônico que ele faz a eletricidade fluir num sentido só. E o que acontece? Esse diodo emissor de luz, então ele passa eletricidade de um lado, e quando chega nesse ponto, no LED, essa luz, essa energia, ela é transformada em luz. Deixar um pouco mais claro, ele é o contrário da energia solar. Enquanto a placa fotovoltaica de um lado você tem a luz do sol batendo nela e do outro você gera energia elétrica, no LED é o contrário. Você tem energia elétrica de um lado, do outro lado gera luz, né, energia luminosa. Fazendo um símile também, uma analogia para que a gente possa consolidar melhor a informação que eu estou dando aqui, o LED ele é o princípio de funcionamento do vagalume. Então, baseia-se na luz emitida por um vagalume. Então temos aí, né, incandescente, que se assemelha ao Sol, o princípio de funcionamento do Sol, as lâmpadas fluorescentes, que seria parecido com o raio, e o LED, que seria análogo ao princípio de funcionamento de emissão de luz de um vagalume. E vamos comparar então esses três tipos de tecnologia. Primeiro, em relação à eficiência energética. Segundo, em relação à luminosidade. Terceiro, a direção, né, do raio luminoso. E o quarto, em relação à cor. Então, primeiro, falando sobre a eficiência energética, a lâmpada LED é o que tem o maior potencial de eficiência energética, de consumir menos energia, dado um nível de iluminação. Lembre-se, né, que a eficiência energética ela é isso, né? No nosso vídeo anterior. Quem não assistiu pode ir lá assistir. Eficiência energética, na verdade, é dado o mesmo nível de iluminação. Então, imagina que a gente tem o mesmo nível de iluminação. A iluminação normalmente ela é medida em lumens, por exemplo. Então, a gente quer chegar ter uma iluminação de 90 lumens, uma potência luminosa de 90 lumens. Então, dada essa potência luminosa de 90 lumens, uma lâmpada LED ela consegue ter um potencial de gastar menos energia para chegar nesse nível de 90 lumens. Entre as tecnologias incandescentes, para chegar em 90 lumens, ela precisa de mais energia para chegar nesse valor, enquanto a fluorescente é um valor entre lâmpada LED e a lâmpada fluorescente, então ela é um valor intermediário. Vale ressaltar que, e é uma coisa que a gente tem visto em vários lugares, não é porque a lâmpada é LED que ela é mais eficiente, tá bom? Ela tem o potencial de ser mais eficiente, mas não sempre ela é mais eficiente. Há algumas lâmpadas LED que a gente consegue encontrar no mercado que são menos eficientes que muitas lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas tubulares, aquelas lâmpadas fluorescentes tubulares, aquelas que são formadas de tubo, por exemplo, elas são bem eficientes comparativamente, e muitas lâmpadas tubulares desse tipo de fluorescentes elas são mais eficientes do que a lâmpada LED, dependendo da tecnologia. Lembrando que quando eu falo lâmpada tubular, não quer dizer que ela seja fluorescente. Há também lâmpadas LED
no formato tubular também, que ela tenta reproduzir o mesmo formato. Faz sentido, né? Porque às vezes você tem uma lâmpada fluorescente tubular no seu empreendimento e você quer trocar com uma lâmpada LED, só que a lâmpada LED ela tem que ter vários formatos para poder substituir. Então eles fizeram também um formato de lâmpada LED no estilo de lâmpada tubular. Tá bom? Então lembre-se, não é porque a lâmpada é LED porque ela é mais eficiente de todas. Há casos em que há lâmpadas LED menos eficientes, tá bom? Prestem bem atenção. E agora vamos falar sobre a questão da durabilidade das lâmpadas. As lâmpadas LED também, entre todas as outras 3 tecnologias, elas são as que mais duram, que mais têm tempo de vida. Então, em comparação à lâmpada incandescente das 3, ela que tem menos tempo de vida, então ela queima mais rápido. E também tem a lâmpada fluorescente, que também, como aconteceu na eficiência, a lâmpada fluorescente também é intermediária entre a LED e a lâmpada incandescente. Também, de novo, vou ressaltar a mesma coisa que eu comentei na questão da eficiência energética. Não é porque a lâmpada ela é LED que ela tem um maior tempo de vida útil. Ela tem um potencial de ter um maior tempo de vida útil. Mas há lâmpadas disponíveis no mercado, algumas marcas menos consagradas, algumas outras marcas de menos qualidade, que o tempo de vida dela é menor do que uma lâmpada, do que o tempo de vida que normalmente é concedido a uma lâmpada LED. Tem um site que eu acho interessante passar para vocês, vou passar até um link, chama Proteste, que ele testou algumas marcas de tecnologias da LED. Na verdade, diversas tecnologias. E ele dá um comparativo de qual que é mais eficiente, qual dura mais ou menos. E é interessante que nesse teste há algumas marcas famosas que duram menos que outras marcas de LED que são menos famosas. Então é interessante sempre notar, né? Não é porque uma lâmpada LED é LED porque ela dura mais. Às vezes você tem que prestar muita atenção na questão da marca. E aí, por isso que é interessante eu passar esse link, se vocês quiserem olhar, eu super convido, eu sugiro que vocês olhem. A outra questão de comparação entre lâmpadas é a questão da cor. Normalmente, lâmpadas LED, lâmpadas fluorescentes, são lâmpadas mais esbranquiçadas e você consegue perceber visualmente como ela é bem diferente daquelas lâmpadas incandescentes que são mais amareladas. Na verdade, as lâmpadas incandescentes há um aspecto de comparação normalmente utilizado entre cores de lâmpadas, que é o índice de reprodução da cor. Esse índice de reprodução da cor ele é um índice de 0 a 100% de quanto uma lâmpada ela consegue reproduzir a cor natural do sol. E nesse sentido, a lâmpada incandescente é a melhor delas. Ela é a lâmpada que consegue de maneira mais fidedigna, reproduzir as cores naturais do sol. As lâmpadas LED, as lâmpadas fluorescentes, elas perdem nesse quesito. Então, mas hoje em dia é utilizado algumas estratégias para tornar as lâmpadas LED, as lâmpadas fluorescentes um pouco mais amareladas. Inclusive, vocês já devem ter percebido no mercado que tem lâmpadas LED e lâmpadas fluorescentes mais amareladas. Então, vamos comparar de uma outra maneira. As lâmpadas LED são as mais eficientes, são as mais duráveis. Então, como a gente então deve comparar essas lâmpadas em relação à cor? Normalmente, você compara. Não tem regra, na verdade, né? Porque há certos ambientes que é mais desejável ter algumas lâmpadas mais amareladas e há outros ambientes que é mais interessante ter uma lâmpada mais esbranquiçada. Inclusive, algumas lâmpadas LED de poucas qualidade em que a cor que ela emite, ela deixa de ser branca e começa a passar a ser um pouco mais azulada, certo? Normalmente se utiliza, além do índice de reprodução de cor que eu comentei, tem uma temperatura de cor correlata, que se chama, normalmente nas lâmpadas ela tem um valor de temperatura de cor na ordem dos milhares, que você pode utilizar para tomar decisão na hora da sua compra. Normalmente, vias de regra, temperaturas de cor mais baixas, elas são temperaturas mais quentes, são temperaturas mais amareladas, mais alaranjadas. Temperaturas de cor mais altas, elas são normalmente associadas a cor mais branca, mais azulada. Normalmente a regra é a seguinte: abaixo de 3.700 Kelvin,
que é o valor, né, que utiliza para essa temperatura correlata de cor. Para a temperatura Kelvin de abaixo de 3.700 Kelvin, a lâmpada ela é considerada amarelada alaranjada, então está mais aí para incandescente, então tem uma cor mais amarelada. Entre 3.500 e 5.700 ela é considerada uma lâmpada branca. Então as lâmpadas incandescentes fluorescentes elas giram em torno aí de 3.500 e 5.700. Acima de 5.700 a lâmpada já começa a deixar de ser branca e ficar azulada. Aí essas lâmpadas ficarem mais azuladas, ela tem alguns problemas, inclusive para o hospital. Diz-se, por exemplo, o escorbuto, aquela doença, você consegue enxergar pela pele da pessoa. E se a lâmpada for muito azulada, o médico não consegue fazer esse diagnóstico desse problema que a pessoa pode ter. Então, lâmpadas mais azuladas, preste atenção, tentem evitar lâmpadas mais azuladas, pegar lâmpadas mais brancas ou mais amareladas. E eu escolho o quê? Lâmpadas mais brancas ou mais amareladas? Bom, normalmente você quer um ambiente mais aconchegante, mais quente, que você quer aproximar mais a pessoa, um ambiente que dá mais sonolência, que é mais tranquilo, você utiliza lâmpadas mais amareladas. Eu, por exemplo, no meu quarto, eu prefiro utilizar uma lâmpada mais amarelada. Depois, por exemplo, depois das 11 horas eu já desligo a lâmpada do teto, que é mais esbranquiçado, e ligo o meu abajur, que é mais amarelado. Então eu já percebo, já começa a dar um soninho e tal, para ter um sono mais gostoso, mais natural. Lâmpadas mais brancas normalmente estimulam mais. Então elas normalmente são aconselhadas para ambientes que são mais estimulantes, que você não quer ter uma sonolência, que você quer ter uma maior concentração. Então, normalmente em escritórios, normalmente costumo utilizar lâmpadas mais esbranquiçadas, que elas tentam estimular mais as pessoas. E é isso. Temos as lâmpadas mais amareladas para os ambientes mais aconchegantes e lâmpadas mais brancas para ambientes mais estimulantes. Aqui, restaurantes self-service à vontade, que você come à vontade, normalmente eles costumam utilizar lâmpadas mais frias para tentar tornar um ambiente menos aconchegante possível para a pessoa comer e querer ir embora. O contrário que restaurantes à la carte, que cada prato você vai pagar um pouco mais, costuma utilizar umas lâmpadas mais amareladas para fazer as pessoas quererem ficar um pouco mais tempo, dar um pouco mais fome, querer ficar mais tempo ali naquele ambiente e gastando, né? Dando continuidade à comparação das tecnologias de lâmpada, a gente já comparou em relação à eficiência energética, já comparou em relação à durabilidade, acabamos de comparar em relação à cor reproduzida por cada uma das lâmpadas. Agora a gente vai passar a falar sobre a direção da iluminação emitida pela lâmpada. Lâmpadas LED, até pelo seu princípio de funcionamento, é um diodo emissor de luz. Ele é muito relacionado à direção da corrente de energia que passa. E os LED, por essa propriedade de funcionamento, a energia a energia luminosa, a potência luminosa, ela é bem direcionada. Em comparação às lâmpadas fluorescentes, por ser um gás que ele emite luz de maneira difusa, ele tem a propriedade de espalhar mais a luz no ambiente. Então, há casos, por exemplo, aqui na Midseed a gente já se deparou com esse caso em que foi feita a troca de lâmpadas, apenas a troca da lâmpada, sem trocar luminária, troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. E o que aconteceu? Você tem uma lâmpada fluorescente que ela tem um grau de espalhamento muito maior, então tinha várias, imagina que são várias luminárias com lâmpadas. Então a luminária emite uma luz nessa região, aí você tem outra luminária que também emite nessa região, então tem uma região ali que você tem contribuição das duas lâmpadas ao mesmo tempo, na lâmpada fluorescente. Quando mudaram para LED, o que aconteceu? A lâmpada LED, por ser uma emissão de luz muito mais direcionada, menos difusa, ela diminuiu essa região iluminada. Então vocês imaginam, começou a ter regiões muito iluminadas aqui no centro, e aqui no meio, que antes era uma região que tinha contribuição das duas lâmpadas, estava mais escuro. Então você pode entender, por causa da propriedade da lâmpada LED ter uma direção, ela é muito mais linear, o fluxo luminoso dela, em comparação com as lâmpadas fluorescentes.
Então preste bastante cuidado para fazer um teste antes de fazer a troca da lâmpada só. A gente tem que prestar atenção também que pode dar problemas esse tipo de estratégia. Algumas luminárias permitem fazer um maior espalhamento da iluminação de uma lâmpada. Então, acho que seria isso que é importante. A incandescente, ela é um pouco mais difusa, que vocês podem perceber, um anel metálico, onde emite luz. Ele emite luz em todo aquele anel metálico. Ele é diferente do LED, que vocês podem perceber que é um pontinho onde emite luz, e é mais direcionado. Então, o cuidado, né, ao escolher a lâmpada também, ao olhar esse tipo de questões. Como está as luminárias no seu ambiente? É uma luminária muito próxima da outra? É uma luminária muito afastada da outra? Que tipo de luminária que está sendo utilizada? Então é importante que vocês prestem atenção nisso antes que façam uma troca por lâmpada LED e acabam no final das contas tendo que pagar por uma luminária diferente que estava completamente... você não tinha previsto a troca dessa luminária. Então faça um teste antes, coloque uma lâmpada, vê como é que fica, para vocês não serem surpreendidos depois. Comparamos então outra tecnologia de lâmpada, que na verdade entra na tipologia de lâmpadas incandescentes, são as lâmpadas de filamento de carbono. Essas lâmpadas elas são muito bonitas, né? Elas são muito utilizadas para decoração. Mas, como comentei com vocês, são lâmpadas incandescentes, então elas são menos eficientes, duram menos. A tecnologia LED é surpreendente. Hoje em dia eles conseguem imitar formatos de outras lâmpadas utilizando tecnologia LED. Por exemplo, eu comentei com vocês da tubular, a lâmpada tubular. Existem lâmpadas tubulares fluorescentes. Na verdade, historicamente, as lâmpadas tubulares elas surgiram com a tecnologia fluorescente. Mas também eles conseguem reproduzir a lâmpada LED no formato fluorescente. Assim como eles também conseguem reproduzir esse aspecto mais filamentoso, emissão de luz com LED também. E quais são as vantagens? Bom, eu acho que vocês mesmo assistindo esse vídeo já conseguem pensar nas vantagens. Eu quero que, se vocês quiserem comentar, se tiver alguma dúvida, podem colocar comentário, pode botar dúvida, mas eu acho que ficou um pouco claro, né? A questão da eficiência, claro, e a questão da durabilidade. As lâmpadas LED elas duram bem mais. Uma outra coisa que vale a pena comentar, que é um dos problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia, né, de edificações até em nossas casas, é a pessoa comentando que há apenas lâmpadas LED da cor branca. Isso não é verdade. As lâmpadas LED, na verdade, historicamente elas são azuis, mas hoje em dia o avanço tecnológico permite produzir LED amarelo, verde, vermelho, de diversos tipos de cores. Então, não é verdade, não é só LED amarelo, há LED de diversos outros tipos. Olhando no mercado, e eu aconselho para vocês, se forem comprar um LED, prestarem atenção na temperatura correlata de cor, que é aquela temperatura. Uma coisa que facilita na compra de lâmpadas LED, é olhar as informações que estão na etiqueta do Inmetro. Vou colocar aí uma reprodução de uma etiqueta de iluminação. As etiquetas do Inmetro, eles auxiliam a gente a escolher, a saber se uma tecnologia de equipamento, não só de iluminação, de equipamento consumidor de energia, ele é mais eficiente. Então, normalmente, se você pode olhar aí, né, na iluminação, lâmpadas mais eficientes, elas são comparadas num índice que é lumen por watt. O lumen, como eu comentei, o lumen é a quantidade de a potência luminosa entregue para aquela lâmpada, é a quantidade de iluminação. Pense como uma quantidade de iluminação. Mais claro, maior potência luminosa, mais escuro, menor potência luminosa. Então, o lumen é a potência luminosa e o watt é a potência elétrica. Então, vocês só pensarem naquela relação. Quanto maior for o lumen para a mesma quantidade de watt, né, mais eficiente é a lâmpada. Então, a lâmpadas LED tem um grande range de lumen por watt de acordo com diversos tipos que a gente encontra no mercado. E, via de regra, então, dentro da tecnologia LED, seria sempre mais interessante comprar as tecnologias que estão classificadas de acordo com o Inmetro nível A. Então, são lâmpadas com maior relação lumen por watt. Lâmpadas fluorescentes também têm esse tipo de classificação e, de novo, né, como as lâmpadas LED, sempre escolho lâmpadas com maior eficiência.
tá bom? E como saber, né? Às vezes e se a tecnologia ela é mais cara ou ela é mais barata? Vale a pena, uma tecnologia mais eficiente é mais cara, uma tecnologia menos eficiente é mais barata. Vale a pena comprar tecnologia mais cara? Esse é um tema que a gente vai falar em outro vídeo, a gente preveu falar sobre isso em futuros vídeos, mas de vias de regra, se for uma diferença aí de R$ 5, de R$ 10, eu aconselharia vocês a comprarem uma tecnologia mais eficiente, certo? Preste atenção, é, preste atenção. Nessa compra vocês também têm que levar a pena não só a questão da eficiência, né, gente? Eu comentei com vocês a durabilidade. É um problema vocês comprarem também uma tecnologia muito eficiente que no final das contas ela vai durar menos. Então, preste atenção, eu já falei, comentei com vocês, vale a pena ressaltar, comentei desse site que ele mostra algumas marcas de lâmpadas e qual que é a vida útil de cada uma delas. Então, sempre procure comprar lâmpadas LED que tenham maior tempo de vida. Então, isso é muito melhor para o negócio de vocês. Não só a perda de dinheiro porque queimou uma lâmpada, mas uma questão também que quanto mais lâmpada, a maior frequência de troca de lâmpada, é maior custo para você de manutenção, tem que comprar outra lâmpada, tem que se estressar com compra de novas lâmpadas. Então é sempre interessante verificar, além da questão da eficiência, a questão da durabilidade. A questão da cor também é interessante se levar em conta também, aí isso varia de qual tipo de empreendimento você vai utilizar. Regra, como eu comentei, ambientes mais aconchegantes, que as pessoas fiquem mais tempo, que se sentem mais barriga de mãe, assim, lâmpadas mais amareladas. Quer um ambiente que é mais estimulante, que quer uma vigorosidade maior do trabalho, que quer que as pessoas fiquem menos sonolentas, utilizem lâmpadas mais esbranquiçadas, tá bom? Então, nesse vídeo a gente falou sobre os mitos e verdades sobre a tecnologia LED, tá bom? Gostaria de agradecer a todos. Se quiserem continuem acompanhando a nossa série de vídeos. Essa série de vídeos ela é focada em donos, administradores de pequenos comércios, farmácias, padarias, restaurantes, açougues, quitandas, pequenos mercados. Deixe um comentário se gostaram do vídeo, coloquem algumas dúvidas que eu posso tentar esclarecer em outras oportunidades. Nesta série de vídeos, pretendemos desmistificar a questão de energia para o seu pequeno negócio. Então, prevemos falar sobre a conta de luz, como é que funciona a sua tarifa, a sua conta de luz, o que fazer para diminuir a sua conta de luz, a questão do conforto e eficiência energética, temperatura de ar-condicionado e manutenção de equipamentos. Então, pretendemos mistificar de maneira clara e objetiva, de uma maneira fácil, para que até pessoas que não são formadas no assunto, que não têm conhecimento técnico no assunto, consigam, de maneira fácil e maneira efetiva, colocar em prática ações que diminuam o consumo de energia. Com essas informações que eu tenho conversado nesse vídeo com vocês, vocês vão com certeza diminuir a sua conta de luz, vocês com certeza vão poder atingir níveis de eficiência desejados, eficiência energética de uma maneira fácil, sem grandes complicações, sem grandes investimentos de dinheiro, sem grandes investimentos de energia. Nesses vídeos gostaríamos de abordar várias questões que a gente sabe que é um problema no seu empreendimento. Por exemplo, a temperatura do ar-condicionado. Eu ligo o ar-condicionado e o ar-condicionado continua quente. Eu comprei o equipamento, ele parou de funcionar. Questões de manutenção do equipamento. Problemas com conta de luz. Quem nunca teve problema com conta de luz? Estou pagando muito minha conta de luz. Então, tentar mostrar para vocês como é que funciona a conta de luz, quais são as tarifas que você está pagando ali, há alternativas de tarifa para você que quer reduzir o seu gasto com energia no mês. Pretendemos abordar todas essas questões. Então, você, empreendedor, administrador de pequenos negócios, se vocês tiverem interesse de continuar, estiverem preocupados com a questão de energia no seu empreendimento, por favor, continuem ligados.
Deixe comentário, deixe dúvidas. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência e nos vemos em próximas oportunidades, tá certo? Valeu, tchau, tchau.